Abram a Bíblia em Tiago. Tiago 1, versículo 16 e 17. Amém? Abra a Bíblia, livros, tablets, celulares, o que vocês quiserem. Tiago 1. Posso ler? Tiago 1, 16 e 17, a palavra diz assim: não se enganem, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? O que eu quero falar com vocês hoje de manhã é sobre uma coisa que nos afeta e nos afeta muito. Pelo menos afeta muito a mim, que são mudanças. Vocês já perceberam como as mudanças nos afetam? Só que mudanças fazem parte do nosso dia a dia. A palavra de Deus diz que a única coisa que não muda é a palavra de Deus. A única coisa em que não há sombra de variação, a única coisa que é boa, perfeita e agradável é a palavra de Deus. E o próprio Jesus diz isso quando ele diz lá em Mateus 24, no versículo 35, ele diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então a única certeza que nós temos é que a palavra de Deus é a verdade. Agora, mudanças vão existir na nossa vida. E o problema é, como nós reagimos às mudanças? Como é que nós enfrentamos as mudanças? Já que elas fazem parte do nosso dia a dia. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se nós sabemos que Deus tem um amor incomensurável por nós, que nós sabemos que Ele nos protege, nós louvamos vários louvores hoje dizendo que Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos faz crescer. Por que as mudanças nos afetam tanto? Por que a gente fica tão afeto pelas mudanças? Sabe por quê, queridos? E eu estava refletindo sobre isso. Porque a mudança traz o medo do desconhecido. E quando nós enfrentamos o desconhecido, nós realmente sentimos medo. E o interessante é que a mudança, antes de produzir fé em nós, muitas vezes ela produz o medo. E aí nós tememos. Aí nós olhamos para as situações e imaginamos sempre o pior. Vocês já perceberam que quando nós estamos num processo de mudança, nós sempre olhamos o pior? Ou na maioria das vezes olhamos o pior. Ao invés de nós deixarmos a mudança entrar dentro de nós e irmos a Deus e perguntarmos o que essa mudança significa na nossa vida, nós já começamos a imaginar o pior, o que vai ser pior, essa situação é nova, o que eu vou fazer com essa situação. Queridos, nós somos humanos. Nós deveríamos ir a Deus ver o melhor da situação antes de qualquer coisa. Mas nós fazemos exatamente o contrário. Por isso que a mudança é uma coisa que nos afeta tanto. Deus interrompe a nossa vida com algo que nunca vimos ou nunca imaginamos. Uma situação totalmente nova. Ou uma situação que nós nunca esperássemos que fosse acontecer. E pronto, nós ficamos sem chão. Nós nos sentimos desamparados. Entramos em pânico. E tudo isso antes de louvá-lo. Antes de buscar nele qual é a razão daquela mudança, antes de buscar nele o que é aquele motivo, para que aquilo, nós nos desesperamos. Nós ficamos desesperados. E em vez de louvar a ele, nós nos isolamos. Vocês já perceberam que quando uma mudança muito grande que se acontece na nossa vida, quando nós estamos num processo muito grande de mudança, sabe o que nós fazemos? Nós nos isolamos. Nós ficamos calados. Nós queremos um silêncio absurdo. Nós não queremos muitas vezes falar com ninguém. Nós nos sentimos os últimos. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não sei de vocês, mas muitas vezes isso vem forte no meu coração. Nós interpretamos a existência de um problema como a ausência de Deus. Só porque nós estamos passando por um problema, a gente diz: Deus, o Senhor me abandonou. Eu estou sozinho. E quando mais Deus está ao nosso lado, no momento que mais Deus está nos carregando, é o momento que menos nós vemos a presença dele. Queridos, tudo isso porque nós sentimos medo. Nós sentimos medo do desconhecido. Ao invés de levar o desconhecido na presença do Senhor, nós tentamos trabalhar com o desconhecido dentro de nós. Quando nós sabemos, e a palavra diz, que nele não há sombra de mudança. E se ele diz que estaria conosco o tempo todo,
É nos momentos de mudança, é nos momentos de aflição que nós deveríamos ir verdadeiramente à presença dele. Mas a maioria desses momentos é que nós nos afastamos. Vocês já perceberam que quando acontece alguma coisa, a gente começa a dizer, o Senhor está esquecendo as promessas sobre a minha vida. O Senhor não se lembra do que o Senhor me prometeu. Senhor, eu tenho feito tudo o que posso e nada acontece na minha vida. O Senhor me abandonou. Queridos, nós precisamos entender que Deus não muda. Nós precisamos entender que o amor dele é imutável sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Então, tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento. Mas nós precisamos entender essas situações, precisamos tratar essas situações, precisamos entender que humanamente nós não conseguimos, porque nós somos fracos e é nesse momento que nós temos que ir à presença de Deus. Tem uma oração que eu gosto bastante, uma oração curtinha, que chama-se Oração da Serenidade. Ela foi escrita por volta de 1950. E é uma oração que mostra bem a nossa incapacidade de administrar algumas coisas. Essa oração fala assim: concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para conhecer a diferença entre elas. A sabedoria vem do alto trono. Quando eu estou no meio de uma situação que me é difícil aceitar, que é difícil entender, e que eu não sei se eu tenho coragem ou não para desafiar aquela situação, para quem que eu tenho que buscar sabedoria? Em quem eu tenho que buscar sabedoria? Com quem que eu tenho que falar? Com Deus, querido. Essa oração diz claramente que tem coisas que nós não conseguimos modificar. Tem coisas que estão além do que nós queremos. Mas em Deus nós podemos buscar sabedoria e coragem para enfrentá-las. Nós podemos buscar sabedoria e coragem para transformar os nossos corações no meio daquela situação. Por isso, queridos, que nós temos que ir na presença do Senhor. Por isso que nós não podemos fugir das situações de mudança. Porque as situações de mudança nos trazem crescimento, como eu falei. Mas nós temos que buscar nele, buscar a orientação dele. Buscar nele aquilo que é a vontade para as nossas vidas. Queridos, eu quero mostrar para vocês na Bíblia 3 histórias de situações que abalaram pessoas, de situações de mudanças, que abalaram pessoas, como elas reagiram com as suas. E muitas vezes essas 3 histórias são histórias que acontecem conosco, acontecem no nosso dia a dia. A primeira delas é uma dor de uma perda muito grande. Está lá em João capítulo 11. Essa passagem conta a história de uma família muito unida, uma família muito querida até de Jesus. E um belo dia o irmão mais velho fica doente. E a doença se agrava. E a doença se agrava a ponto das irmãs dizerem: ele vai morrer, ele não tem cura, o negócio está ficando feio. Manda chamar Jesus, ele é nosso amigo pessoal, ele é nosso amigo que sempre nos socorreu, manda chamar Jesus. E elas mandam chamar Jesus. E as irmãs pedem: Jesus, venha ver o teu amigo querido que está doente. Uma mudança está acontecendo naquela família. Uma família estruturada. Uma família que vivia com alegria. Uma família que a palavra diz que os irmãos eram muito unidos. E de repente se instala um processo de mudança. Veio uma doença que ninguém esperava. E quando eles chamam Jesus, Jesus diz: eu vou, fica tranquilo. Só que Jesus, aos olhos humanos, demora para chegar. Ele demora. E quando ele chega, o irmão já havia morrido há 4 dias. O 4 aqui não é nem questão de falar, isso não é simbológico. Para os judeus, no 4º dia era que a pessoa morria mesmo. Não tinha mais como fazer nada. E ele está morto. E Jesus chega naquela situação. Veja, era uma família próxima de Jesus. Eles eram amigos íntimos de Jesus. Eles conheciam os milagres de Jesus. E aí Marta, uma das irmãs, quando ela chega para Jesus e fala do que estava sentindo, tenta imaginar a dor dessa mulher. Tenta imaginar a dor da perda. O que vocês fariam na situação dela? Vocês receberiam Jesus com um grande abraço, dizendo: ó Jesus, nós te chamamos, mas o senhor não veio, nosso irmão morreu, mas glória a Deus que o senhor chegou agora. Não, queridos, elas falariam o que nós falaríamos. A dor no coração é muito grande.
Marta, a hora que olha para Jesus, ela diz assim, lá em João 11, 21, ela diz assim, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Queridos, quando nós enfrentamos uma mudança, e essa mudança traz um desarranjo na nossa vida, sabe o que nós fazemos? Nós culpamos a Deus. Primeira coisa que a gente faz. Marta fez isso. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Se o Senhor fosse comigo naquela situação, aquele problema não tinha acontecido. Se a tua promessa sobre a minha vida tivesse se cumprido, aquilo não tinha ocorrido. Não é muitas vezes isso que nós oramos a Deus? Não é muitas vezes isso que nós falamos a Deus quando nós estamos numa situação de desânimo ou de aflição? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Queridos, será que nós não fazemos o mesmo? Será que no meio dessa situação que nós não conseguimos mudar? Porque como é que nós não temos poder sobre a morte? Nós não temos poder sobre a vontade de outras pessoas. E quando uma pessoa toma uma decisão que não é do nosso agrado, a primeira coisa que nós fazemos é: Deus, o Senhor podia ter mudado a situação no mundo. Para quem nós levamos a culpa? Para Deus. Será que não é isso que muitas vezes nós fazemos? Se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse cumprido as promessas, se o Senhor tivesse feito tudo, nada disso estaria acontecendo. Queridos, nós somos muito diferentes em Marta. A história dela está na Bíblia. Ela era amiga íntima de Jesus. A palavra diz que Jesus se pousava na casa deles, eles riam, eles comiam, eles davam risada, eles conversavam, eles eram amigos íntimos. E a primeira coisa que ela fala para Jesus é: se o Senhor estivesse aqui, nada disso tinha acontecido. E eu fico imaginando o dedo em riste, porque muitas vezes a gente coloca o dedo em riste na frente de Deus. Deus, se o Senhor não tivesse feito, se essa situação não tivesse resolvido, eu não estaria passando por isso. Ou será que só sou eu que faço assim? Nós precisamos entender, querido, nós somos humanos. Porém, e a maravilha do Evangelho é que Jesus conhece o nosso coração. Jesus conhece como nós pensamos. E mais do que isso, querido, Ele permite que a gente fale desse jeito. Sabe por quê? Se a gente não colocar para fora o que está dentro do nosso coração, Ele nunca vai poder nos tratar. Ele nunca vai trazer a palavra de consolo correta. Qualquer coisa que for dito vai parecer eco batendo, não vai ter reflexo em nós, porque nós não colocamos para fora o que dói no nosso coração. Por isso que é importante falar. E o interessante é que Marta falou para ele: se o Senhor não estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Mas eu creio que a hora que ela fala isso, e o olhar de Jesus penetrando no olhar dela, logo depois, ela é consolada por Jesus. Ela mesma se consola. Ela reconhece a mudança. Ela reconhece o que havia acontecido. Marta muda o tom. No versículo seguinte ela diz para Jesus: Jesus, mas eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Eu sei que o Senhor é poderoso. Ela reconhece que Jesus é soberano. Ela reconhece que Ele é o Senhor da vida dela. Ela reconhece que Ele poderia fazer qualquer coisa. E veja, ela jamais estava sonhando aqui que o irmão ia ser ressurreto. Estava dizendo: o Senhor pode consolar o meu coração. O Senhor pode tirar a dor dessa perda. O Senhor pode restaurar de alguma forma a minha alegria. Porque o Senhor pode. O Senhor pode. E aí Marta, consolada, e aí sim, consolada e confiante, porque ela viu o olhar de Jesus. Ela vai chamar a irmã dela, que ainda estava chorando. E Maria, vocês lembram na história, Maria era aquela que sentou aos pés de Jesus. Maria é aquela que Jesus disse: não tire a melhor parte dela, ela está aprendendo de mim, ela escolheu a melhor parte de ficar aos meus pés, ouvindo dos meus ensinamentos. E o que vocês acham que essa mulher de fé, que ouviu os ensinamentos de Jesus, fala para Jesus quando vê ele pela primeira vez logo depois? A mesma reação humana da irmã. Lá em João 11:32 diz assim: quando Maria chega ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A mesma coisa. A dor no coração é muito grande. Vocês perceberam que antes de engrandecer a Deus,
nós dizemos a Deus o que está no nosso coração. Se o Senhor agisse nessa situação, nada disso ia acontecer. Aquela perda que eu tive, o Senhor podia ter evitado. O Senhor é soberano para fazer todas as coisas. Queridos, Ele é soberano para fazer todas as coisas. E Ele faz todas as coisas. E nós devemos aprender a ir com sinceridade na presença dEle. Dizer o que dói no nosso coração. Mas o que dói mesmo. Porque só assim nós vamos conseguir com que a presença dEle nos lave a alma. Só assim nós vamos sentir o consolo. Se nós não somos autênticos na presença de Jesus, se nós não conseguimos colocar os nossos sentimentos na presença dEle, Ele não vai conseguir trabalhar em nós. Ele não vai conseguir mostrar a nós o que está errado. Não adianta a gente ficar com Jesus com lengo-lengo, com papo furado, tentando contornar a situação. Jesus quer conversas autênticas. Ele quer que a gente abra o coração e diga o que realmente dói. Porque é assim que Ele vai nos curar, é assim que Ele vai nos tratar, é assim que Ele vai mostrar que as mudanças são boas para a nossa vida e que as mudanças trazem crescimento. Essa história vocês sabem como termina com a ressurreição de Lázaro. Lázaro é ressurreto. Jesus fez o que ninguém esperava. Pois é assim que Ele age na nossa vida. Quantos milagres nós já recebemos de situações que nós não esperávamos? Quantas vezes nós fomos à presença de Jesus pedindo uma coisa e Ele fez uma coisa muito maior na nossa vida? Foi o que Ele fez aqui. Marta e Maria esperavam um consolo. Meu irmão já está morto, o Senhor poderia ter estado aqui, o Senhor poderia ter ressuscitado ele, mas já que o Senhor não veio, pelo menos a sua presença vai consolar os nossos corações, pelo menos a sua presença vai nos dar alegria, pelo menos a sua presença vai trazer uma palavra de vida sobre nós. Jesus fez mais, Jesus trouxe o irmão delas de volta, assim como Ele pode trazer os nossos sonhos de volta, assim como Ele pode trazer o nosso crescimento de volta, assim como Ele pode trazer tudo que Ele prometeu de volta, e que nós achamos que está escondido. Mas nós precisamos ir com sinceridade à presença dEle, dizer: Jesus está doendo, Jesus está difícil. Jesus, muitas vezes eu não entendo os teus planos, e não entendo mesmo, e não vou entender nunca, porque a própria palavra diz que os pensamentos dele são mais altos do que os meus, e eu não vou entender os pensamentos de Deus. Mas, Senhor, me ajuda. Me ajuda a não ser tão insensível, me ajuda a não ser tão acusador, me ajuda a não ser tão menino nas coisas que eu preciso ter maturidade. Porque é o Senhor que transforma. Uma outra história, queridos. Uma noite numa tempestade. A palavra diz que um dia Jesus estava pregando a uma grande multidão. Havia inclusive feito um milagre de alimentar essa multidão. E Ele estava ensinando essa multidão os princípios e palavras, os princípios e valores do reino. E aí, num belo momento, ao cair da tarde, Ele vira para os discípulos e fala: peguem um barco, atravessem o lago, vão para o outro lado do lago, e lá eu vou encontrá-los. Mas Jesus, onde o senhor vai? Como é que o senhor? Não se preocupem comigo, eu vou subir para o lago. Jesus orava muito, orava todos os dias. E a palavra conta que então Jesus sai, vai orar, e os discípulos vão atravessar. E quando eles estão indo ao caminho do outro lado do lago, uma grande tempestade se abate sobre o barco. E grandes ondas começam a bater no barco. Imaginem, eles eram marinheiros, eles estavam acostumados a fazer essa travessia. Mas a palavra diz que era uma grande tempestade. Eles ficaram com medo, marinheiros experientes, um barco sendo jogado de um lado para o outro. Imaginem a cena, imaginem a situação, grandes ondas passando sobre o barco, aqueles barcos de madeira. Eles sentindo aquele barulho do vento, aquele bater das ondas no casco. E de repente, eles com esse medo, com o medo do desconhecido, uma grande mudança. Estava tudo calmo, estava tudo tranquilo. Eles entraram no barco dizendo: olha, o tempo hoje está bom, não há nenhum sinal de tempestade. E no meio do lago eles são pegos por uma tempestade. Uma mudança muito grande. E mais, no meio dessa tempestade, eles olham na direção do lago e vem uma figura andando sobre as águas. Vocês podem imaginar o medo que eles sentiram? E agora? O que é isso que vem vindo? A palavra diz que eles sentiram mais medo ainda.
Eles ficaram desesperados. Eu imagino a situação deles. E agora? O que vão fazer? Vão fugir? Vão pular? Vão nadar? O que vai acontecer conosco? Quem é essa figura que está vindo? Andando sobre as águas? Porque ninguém anda sobre as águas. Deve ser uma coisa sobrenatural. E realmente era. Era Jesus. E Jesus, olha que percebe esse medo deles, sabendo o que estava no coração dos discípulos, sabendo que aquela mudança estava provocando um estado de medo. Ele grita: não tenho medo, sou eu. Sou eu que estou indo na direção de vocês. Queridos, eu fico imaginando os discípulos. Eu não sei de vocês, mas eu tenho uma dificuldade de acreditar naquele momento. Como assim é Jesus? Como é andando sobre as águas? Eu sei que você faz milagre, mas andar sobre as águas é complicado. No meio de uma tempestade, que história é essa? E naquele momento o pensar deles, o entender deles, devia estar totalmente paralisado. Um deles, num rompante de ousadia, ele grita: tá bom, então se é o Senhor, me faz andar sobre as águas na sua direção. E Jesus simplesmente diz para ele: venha. Ele está falando com Pedro: venha! E sabe o que acontece, queridos? Pedro desce do barco. Pedro desce do barco e anda sobre as águas. Ele caminha segundo a palavra de Jesus, segundo o venha de Jesus. Ele caminha, ele se livra de todos os medos naquele momento. Ele se livra de toda aquela angústia, de toda aquela situação e começa a caminhar sobre as águas. Só que ele era humano, que nem nós. E num determinado momento, ao invés de ficar olhando para Jesus, ele dá uma olhadinha para o lado e vê aquelas grandes ondas vindo. Ele olha para o outro lado e vê as grandes ondas vindo. E ele fala: uau, eu estou cercado de problemas. Essa mudança de eu andar sobre as águas também me trouxe um problema, que é como eu vou enfrentar essas ondas muito maiores do que eu. Eu fico imaginando, e a gente teve a oportunidade de estar lá no lado da Galileia e recebemos uma boa explicação lá, que dizem que sobem ondas de 3, 4 metros, o guia falou para nós. Imagina uma onda de 4 metros, mais de 2 metros da sua altura. E ele tira os olhos de Jesus. Ele tira os olhos do autor e consumador da fé. E a hora que ele tira os olhos, sabe o que acontece? Ele se afunda nos seus problemas. Os problemas ficam maiores do que a promessa de Jesus. O medo da situação faz com que a fé mingue. Quantas vezes nós já tivemos em situações dessas, queridos? Que no meio da situação a gente vai com fé. Não, Jesus falou, eu vou. Mas no meio da situação acontece alguma coisa que ele fala: Deus, é impossível. O Senhor mandou eu andar e agora que eu estou andando surgiu mais problema ainda. E a nossa fé mingue. E a gente começa a patinar, e a gente começa a escorregar. Pedro escorregou, queridos. Aquela ousadia que ele tinha se transforma em medo. E ele fica parado. E a hora que ele para, ele afunda. E a hora que ele começa a afundar, queridos, sabe o que acontece? Ele fica desesperado. E interessante que a palavra diz que ele só consegue falar uma palavra. Eu imagino que a hora que ele está afundando, a hora que a água está chegando pelo pescoço dele, ele consegue gritar uma única palavra: salva-me. Sabe o que Jesus faz? Instantaneamente, que a palavra diz que é imediato. A mão de Jesus estende para Pedro e puxa ele de volta. E os dois voltam caminhando para o barco. Porque a palavra não diz que Jesus pegou ele no colo. E a palavra diz que ele volta para o barco. Então ele não só caminhou, como ele voltou caminhando. Mas ele precisou de Jesus. Muitas vezes, querido, nós precisamos de Jesus. Muitas vezes nós só precisamos gritar: salva-me. Quantas vezes nós temos gritado: salva-me, queridos? Ou quantas vezes nós temos perdido, ao invés de gritar salva-me, nós temos perdido tempo em lamúrias, em murmurações, em dizer: Deus, o Senhor não me ouve, Deus, o Senhor não me socorre, Deus, o Senhor não me ajuda, quando só o que nós devíamos falar é: salva-me, Senhor.
E a palavra diz que a mão de Jesus é estendida para nós. E não é dali a pouco, não é? Você está pedindo salva, afunda mais um pouquinho para você ver o gosto da água. Não. A palavra diz que quando Pedro chegou no seu limite e gritou, salva-me, Jesus estendeu a mão e o salvou. Por que nós demoramos tanto a gritar salva-me para Jesus? Porque nós preferimos muitas vezes ficar no meio do caminho das mudanças, achando que podemos administrar, e no meio dos problemas nós ficamos mais reclamando do que pedindo o auxílio de Jesus. Quando com Ele nós enfrentamos montanhas, nós saltamos muralhas. A palavra diz que Ele nos pegando pela mão, nós saltamos muralhas. E por que nós demoramos tanto a ir a Ele? O que às vezes existe dentro de nós que não nos faz descansar no braço de Jesus? O que tem dentro de nós que muitas vezes ainda nos faz ficar buscando as nossas ferramentas para tentar resolver as situações? Quantas vezes, queridos, a gente fica buscando as nossas ferramentas, quando a gente deveria dobrar o joelho e dizer, Senhor, sou incapaz, socorre-me nessa situação, eu não consigo fazer nada. Mas nós ainda preferimos enfrentar. Pedro precisou afundar. Tudo bem, eu teria medo, eu não sei de vocês, mas eu teria medo em caminhar no meio daquela água. Teria medo, não por estar caminhando sobre as águas, mas pelas circunstâncias que estavam em volta. Mas foi Jesus quem chamou. E a palavra diz, Paulo diz, não tire os seus olhos do autor e consumador da sua fé. Não tire os seus olhos daquele que te chamou. Não tire os seus olhos daquele que consola o teu coração e mostra qual o caminho que você deve seguir. Porque é nele que estão as coisas boas, perfeitas e agradáveis, não é nas nossas ferramentas. Nós temos uma caixa de ferramenta maravilhosa que Deus deu para nós, mas que nós vamos usar com sabedoria, quando nós buscamos em Deus qual nós devemos usar. Vocês já perceberam que muitas vezes nós usamos as ferramentas erradas na situação errada? Muitas vezes nós nos baseamos no passado. Pô, no passado eu fiz isso e deu certo, e aí você tenta fazer de novo e dá errado. Porque não é assim que funciona. A gente usa as nossas ferramentas naquela situação, naquele momento da vida, naquela situação. Muitas vezes uma coisa do passado que foi certa não significa que vai ser certa no futuro. Por isso que nós dependemos de Deus, por isso que nós temos que orar a Deus, por isso que nós temos que buscar em Deus a direção daquilo que nós devemos fazer. Pedro teve fé num primeiro momento, mas logo depois a fé dele esmoreceu. E quando esmoreceu, e ele estava quase submergindo, ele precisou de Jesus. E Jesus o socorreu. Marta e Maria, na primeira reação que tiveram com Jesus, o acusaram. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E desculpa, queridos, eu não consigo ler essa passagem de um coração de quem sofreu uma grande perda, dizendo mansamente essa palavra para Jesus. Eu não sei de vocês. Eu não vejo uma pessoa dizer, Jesus, tudo bem, olha, se o Senhor estivesse aqui, eles não tinham morrido, mas tudo bem. Não, eu vejo alguém mesmo, como se eu não vejo alguém dizendo, olha, se o Senhor não estivesse aqui, ele não teria morrido. Alguém impondo mesmo a situação. Eu quero ler uma terceira história, queridos. A história de um homem chamado Davi, um dia normal da vida dele. E a gente vai entender que a Bíblia é feita de pessoas que crescem na maturidade. Crescem na maturidade e na presença do Senhor. Um dia, Davi e seus valentes, a palavra diz que eles não tiveram outra alternativa. Eles eram perseguidos por Saul. Eles eram por demais afrontados por Saul. Onde eles estavam, Saul perseguia para matá-los. E aí Davi, até orientado por Deus, tem uma decisão. Ele fala assim, já sei. Eu vou me vender como mercenário por exército filisteu. Que pelo menos eu vou para a Filisteia. Saul não entra no território filisteu e lá eu tenho paz. Lá eu vou parar de ser perseguido. Lá eu vou parar de ser afrontado. Leiam isso lá em 1 Samuel 28 e 29. E aí ele vai e se vende. O rei dos filisteus fala assim, que bom, eu vou ter um grande valente ao meu lado, porque Davi era um homem de guerra, era um homem que sabia liderar os seus soldados eram valentes, davam a vida por Davi. E aí ele fica lá e diz a palavra até que lá em 1 Samuel que ele fez algumas ações para o rei filisteu e mostrou lealdade, porque Davi era um cara leal.
Ele havia dado a palavra dele. Só que um belo dia Saul reúne um grande exército e resolve ir contra os filisteus. E resolve declarar guerra contra os filisteus. E aí os príncipes dos filisteus chegam para o rei e dizem assim: rei, tudo bem, você gosta do Davi, e até fez algumas coisas bacanas aí para você, e até foi fiel em algumas coisas, mas lutar contra os israelitas não dá. A hora que você botar o exército de Davi na frente do exército de Saul, é bem provável que o exército de Davi se vire contra nós, porque ele não vai lutar contra os seus irmãos. De certa maneira eles tinham razão. E falam para o rei: rei, dispensa Davi. Eu fico imaginando antes disso o coração de Davi, queridos. Vocês já imaginaram o coração de Davi? Porque a palavra diz que Davi era um homem de palavra, era um homem honrado. Ele havia dado a palavra dele ao rei dos filisteus. E Saul se levanta em guerra. Você imaginou como estava o coração de Davi? E agora, Deus, o que eu faço? Deus, o Senhor tem que me livrar dessa situação. Porque eu não posso ir contra Saul, mas também não posso ir contra a palavra que eu dei ao rei dos filisteus. Eu não posso ser conhecido na história como um grande traidor dos dois lados. O Senhor precisa me ajudar. E Deus ajuda. Que Deus levanta os próprios príncipes dos filisteus para dizer: rei, dispensa esse cara. Esse cara vai se voltar contra nós. E o rei fala: tá bom, eu concordo com vocês. E o rei dispensa Davi. E diz para Davi: Davi, pega os teus soldados, pega todo o teu exército, tuas armas, teus animais, e volta para a tua cidade. Faz tempo que você não vê suas mulheres, seus filhos, volta para a tua cidade. E Davi volta. Vocês podem imaginar o retorno de Davi? Eu fiquei imaginando o retorno de Davi. Ele e os homens dando risada. Como Deus é bom! Olha só, Deus nos dispensou de trabalhar ao lado dos filisteus. Deus honrou Davi, Deus nos honrou. Nós não vamos precisar lutar contra os nossos irmãos. E mais, enquanto eles estiverem em guerra, Deus ainda nos guardou, porque permite que nós voltemos à nossa cidade. Permite que nós tenhamos um momento de paz com as nossas esposas, com os nossos filhos, que a gente possa rever aquela unidade familiar. Vocês não estariam pensando isso no caminho? Vocês não estariam alegres porque Deus fez isso? Só que tem um porém, queridos. E a Bíblia é cheia de poréns. Eu acho esses poréns da Bíblia impressionantes. Sempre tem um ponto na Bíblia que tem um porém. Porque a palavra diz lá em 1 Samuel 30, a palavra diz que quando eles estão chegando perto da cidade, eles olham para alguma coisa está estranha. Cadê o barulho das nossas mulheres? Cadê a gritaria dos nossos filhos? O que são aquelas fumaças subindo da nossa cidade? E aí eles saem correndo. Quando eles entram na cidade, eles veem que a cidade foi totalmente saqueada. Todos os animais foram roubados, todos os bens que eles tinham foram roubados, e todas as mulheres e crianças foram levadas sob escravos. Isso está lá em 1 Samuel 30. A cidade chamava Ziclag. Vocês podem imaginar o coração de Davi? Oh Deus, mas o Senhor tem uma tremenda bênção. O Senhor me afasta de uma bagunça que eu entrei, que foi ele que se ofereceu para o rei filisteu. O Senhor me afasta dessa bagunça, me honra. E quando eu chego na minha cidade, ela não existe mais. Foi tudo roubado. E mais, todas as mulheres e crianças, as mulheres dos meus valentes, os filhos dos meus valentes foram levados embora. Queridos, a palavra diz que os soldados de Davi se reúnem e dizem o seguinte: vamos matá-lo, vamos apedrejá-lo, porque Deus está bravo conosco por causa das reações de Davi, vamos matá-lo. E Davi, sabe o que Davi faz? Davi não tenta argumentar para os seus soldados, Davi não tenta dar nenhuma desculpa, Davi não tenta dar nenhuma justificativa. Ele pede só um tempo para os seus soldados, chama o sacerdote e diz assim: traga a tua história, vamos dobrar o nosso joelho e vamos orar, e vamos ver o que Deus tem para nós. Isso está lá em 1 Samuel 30, no versículo 6 ao 8, que diz assim: Davi ficou muito angustiado,
pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir este bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Queridos, uma mudança séria. Aos olhos humanos eles perderam tudo. Eles perderam tudo o que eles tinham. Eles perderam todos os tesouros que eles acumularam. Eles perderam as famílias. Eles perderam aquilo que era deles, que eles haviam conquistado. Só que a primeira reação de Davi, um homem maduro na fé, um homem que conhecia o Senhor, qual foi? Não foi de acusar Deus. Deus, como o Senhor permitiu que isso acontecesse? Deus, eu sou um homem fiel, como é que o Senhor permite que isso aconteça na minha vida? Ou, já que eu olhei a circunstância, já que as circunstâncias subiram, minha fé desanimou. Não, você vê que ele não pede socorro a Deus. O socorro é diferente do salva-me de Pedro, que estava quase morrendo. Ele vai a Deus e o consulta. Deus, eu estou com um problema, que só o Senhor pode resolver. Eu não tenho condições de resolver. Eu preciso da sua orientação. O que eu faço, Deus? O que eu faço? Eu vou atrás deles? E mais, se eu for atrás deles, eu vou conseguir alcançá-los e ganhar essa batalha? E Deus responde para ele: você vai atrás deles e você vai resgatá-los. Queridos, maturidade. Davi foi à presença do Senhor, ele não se importou com a mudança. A mudança não o assustou. A mudança produziu dele mais fé, de buscar o único que pode nos ajudar nas mudanças. O único que pode dar respostas verdadeiras para nós. O único que pode entender o nosso lado. E Deus deu a resposta. Deus deu a direção. Depois vocês leiam lá em Samuel 30, diz que ele persegue os amalequitas. Ele vence os amalequitas, nenhum dos seus homens morreu, nenhuma das mulheres e crianças morreu, e a palavra diz que ele recupera não só os seus animais, como os animais que os amalequitas já vinham saqueando de outras cidades. Ele não recupera não só o seu ouro e sua prata, como ele recupera o ouro e a prata que os amalequitas tinham recuperado de outras cidades. Deus dá uma vitória muito maior para ele. Deus aumenta os despojos de Davi. É isso que acontece quando nós vamos na presença do Senhor. Porque a palavra diz que a vontade dele para as nossas vidas é boa, é perfeita e é agradável. O que nós temos que entender é que mudanças não são ruins se levadas à presença de Deus. Elas são só ruins quando nós ficamos maquinando na nossa mente que aquilo vai nos trazer mal. Quando de fato nós deveríamos ir no primeiro momento na presença do Senhor e dizer: Senhor, é uma situação que eu não sei vencer. Que nem diz a oração da serenidade, é uma situação que eu não posso mudar. Me dá sabedoria para enfrentá-la. Me dá sabedoria para entender o que fazer. Me dá sabedoria como mudar. Jesus, quando está falando lá em Mateus 11, ele diz assim, Mateus 11, versículo 28 e 30, ele diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta hoje de manhã. Qual é o seu fardo? É o medo da mudança? O que está te incomodando nesse momento? Porque a palavra diz que o jugo de Jesus é leve. Se nós trocarmos com Ele, Ele traz paz à nossa alma. Ele traz descanso para aquilo que nós precisamos. O que tem te amargurado? Qual mudança que tem vindo sobre a sua vida que tem te deixado desestabilizado, instável na situação? Põe na presença de Jesus. Põe com fé. O jugo dele é manso. O jugo dele é suave. A vida de Deus em nós é perfeita. Ou nós cremos nessa palavra, ou isso vira
carochinha na nossa vida. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é verdadeira. E não é uma questão de repetição para nos convencer disso, é uma experiência que nós vivemos. Quantas e quantas vezes já tivemos em situações de mudança, que depois a gente olhou para trás e falou, uau, foi bom, eu cresci, eu amadureci. E quantas vezes nós olhamos uma situação de mudança e nós nos debatemos com ela, nós nos estrilamos com ela. E depois, quando nós olhamos para trás, a gente fala assim, eu já fiz isso. Eu devia ter deixado Deus ir na frente. Eu ia aprender mais. E perdi uma boa oportunidade de aprender a crescer. Queridos, mudanças não são ruins. Depende de como nós tratamos elas. Porque se nós cremos que a palavra de Deus diz que toda a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, então mudanças podem parecer assustadoras. Perdas podem nos fazer ficar desanimados. Mas no fim de tudo isso não pode nos paralisar. Porque Deus quer que nós continuemos andando. Deus quer que nós continuemos em frente, porque as promessas deles vão se cumprir. Davi escolheu a Deus. Davi, no momento de uma mudança terrível, ele foi a quem? Ele foi aquele que poderia dar a direção. Nós precisamos aprender a colocar os nossos corações na presença de Deus, a dizer claramente o que dói. Quantas orações nós fazemos? E eu já fiz muitas, do tipo, Senhor, o Senhor sabe o que me incomoda, me ajuda. Eu acho que às vezes Deus ouve esse tipo de oração e diz assim, eu sei o que te incomoda, mas e você sabe o que te incomoda? Porque enquanto você não souber, eu não posso te ajudar. Eu não sou generalista, eu sou um especialista. Coloque aquilo que realmente te incomoda na minha presença. Abra o teu coração e diga, isto me incomoda, e isto me atrapalha, e eu não sou capaz de resolver. Me ajuda, me dá sabedoria, me dá escapatória, me dá a tua presença. Queridos, Marta e Maria, apesar de serem próximas, elas não entenderam o que Jesus poderia fazer. E Jesus estava na frente delas. Assim como eu creio que Jesus está na nossa frente hoje. A palavra diz que onde dois ou mais estão falando do nome dele, ele está presente. Eu creio que Jesus está aqui presente hoje. E eu queria convidá-los a orar. Eu queria convidá-los a colocar hoje que mudança tem afligido vocês. O que tem vindo sobre a vida de vocês, que vocês dizem é grande, eu não consigo enfrentar, e isso está me incomodando. Coloca isso na frente de Deus, coloca isso na presença do Senhor. Deixa Ele tratar o coração de vocês, porque Ele trata. A palavra diz que Ele trata. Querido, se precisar, chore na presença do Senhor. Chorar na presença do Senhor é um grande alívio. Chore na presença dEle, grite, extravase. Se for preciso, diga que nem Marta e Maria, se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido, e deixa o olhar dEle cair no teu olhar. Deixa Ele tratar o teu coração. Deixa Ele mostrar que o amor dEle é incomensurável. E que Ele é Senhor de todas as coisas. Faça isso essa manhã e renove a sua fé. Se preciso, se você acha que a situação está submergindo a tua vida, se você acha que você está naufragando no meio das mudanças, grita, salva-me, Senhor. E deixa Ele te puxar. Deixa Ele te trazer à tona e Ele vai te levar caminhando sobre as águas de novo. Você vai caminhar sobre o seu problema. Só que Jesus vai estar do teu lado. E Ele vai te levar ao lugar seco. Ele vai te levar ao lugar de vitória. Porque é o que Ele faz com as nossas vidas. Faça isso com Jesus, queridos. Deixa Ele ser Senhor, deixa Ele ser seu amigo. Deixa Ele tocar o teu coração e dizer, calma, calma, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu te entendo, eu te criei. Eu te amo, eu conheço você.